mais. Todos os dias, todo mundo já sabe que é assim. Esse ano tá pior. Esse ano tá pior por causa da pandemia. E porque também não fomos maleável. Não, e porque o Palmeiras também tá na briga por tudo esse ano. É bem verdade que não fomos maleáveis para dar uma melhorada no calendário. Nosso calendário já é ruim, ficou pior ainda com a pandemia. E que o Palmeiras está ganhando tudo, o que é muito bom. É muito melhor do que jogar PAOK contra o AEK, dirigir o PAOK, ou então dirigir o Braga contra o Paços de Ferreira e na outra semana enfrentar o Moreirense. Bem melhor. Dá mais dinheiro e dá mais status. Esportivo também, né? É mais trabalhoso, mas é tem melhor. Que lidar com as dificuldades, não tem jeito, elas foram impostas e... Né, Ceretinho? Tem que lidar com tudo isso. Chega de, reclamar, vai jogar e vai ganhar título, que é o que o torcedor quer. É isso aí. Bom dia, Jana. Bom dia, Alfredo. O choque rei é Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. O majestoso é Corinthians e São Paulo. O derby é Corinthians e Palmeiras. E o Sansão é Santos e São Paulo. E isso começou com a Gazeta Esportiva lá atrás, né? Com o jornalista Tomás Mazzoni e acabou pegando o nome dos clássicos aqui em São Paulo. Muito bem, São Paulo focado, tem torcedor ainda acreditando no título, mas o foco do São Paulo tem que ser não perder a posição pro Fluminense, né? Eu acho que o foco do São Paulo tem que ser ganhar 9 pontos. Se isso vai dar título, provavelmente não, é outra história. Ganha 9 pontos e aí vê o que dá. E para ganhar os 9 pontos, o São Paulo tem no meio desses dois jogos difíceis, Palmeiras e Flamengo, um jogo contra o Botafogo. Então o que acontece? Se o São Paulo vence o Palmeiras, ele se posiciona na disputa do título. Pode não ganhar. Agora, a gente vê uma situação do São Paulo com a possibilidade de chegar à última rodada do campeonato com chance de título, tendo feito tudo de errado que fez. Ou seja, olha como era a campanha do São Paulo até o time desandar, né? Não, surreal. Realmente conseguiu perder um título que estava na mão. O São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro, provavelmente. Foi a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Essa que é a verdade, falando português claro. Agora, quer saber de uma coisa, Janaína e Lofredo? No primeiro turno deu tudo certo nesses resultados que o São Paulo precisa. O São Paulo ganhou do Palmeiras de 2-0 no primeiro turno. O São Paulo ganhou do Botafogo de 4-0, também no primeiro turno, claro. O São Paulo ganhou do Flamengo de 4-1. Aí, os resultados dos outros times, a combinação de resultados. O Internacional empatou com o Flamengo 2-2. E o Corinthians ganhou do Internacional 1-0, ou seja... Cinco raios caem duas vezes no mesmo lugar, porque você falou de uns 5 resultados aí. Mas são os resultados que o São Paulo precisa para ser campeão agora no segundo turno. No primeiro turno. Deu tudo certo. Um raio já... Boa, bem lembrado, Sereta. Assim, não vai acontecer... É muito difícil que aconteça de novo. Não é que não vai acontecer, é muito difícil porque as situações são bem diferentes. Flamengo e Inter vão se enfrentar com o Inter podendo vencer para ser campeão. Aquele jogo era um jogo que não decidia nada, e agora decide. O Flamengo necessitando da vitória para virar para a última rodada uma condição de disputa com o Inter. O Inter vai pegar o Corinthians com o Corinthians já sem nenhuma chance do campeonato de nada. O Corinthians era um time necessitado da vitória naquele momento. Eu acho que a única situação que não muda é São Paulo e Botafogo. São Paulo e Palmeiras muda um pouco também, que tem um Palmeiras muito desgastado e já sem objetivo. Mas também o Palmeiras que vai encarar o São Paulo hoje não é o mesmo Palmeiras que entrou em campo contra o Coritiba e perdeu, né, Cereto? Esse deve ser o último jogo antes da decisão da Copa do Brasil que ele vai tentar botar o que tem de melhor à disposição, é isso? Eu acho que sim, porque depois joga segunda-feira contra o Atlético Goianiense, deve botar time reserva, vai jogar contra o Atlético Mineiro ainda na quinta-feira no último jogo do Campeonato Brasileiro lá em Belo Horizonte, também deve botar time reserva, porque daí já vai estar pertinho da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então imagino que hoje seja um último ensaio do Palmeiras, embora a gente viu na prévia, né, no campinho, na reportagem, a possibilidade da escalação do Breno Lopes, deve jogar mesmo, só que na Copa do Brasil o Breno Lopes não pode jogar, como bem lembrado pelo Lofredo, né, aqui no Sport TV News, porque ele já jogou pelo Juventude na Copa do Brasil, o que é uma pena, porque o Breno Lopes é um jogador que poderia mudar o jeitão do Palmeiras jogar, com dois jogadores de mais velocidade, o Breno Lopes e o Rony, em vez de jogar só
com um jogador de velocidade como é o Rony. Tem aí a questão do menino, né? Tá fora, e pode estar fora da decisão da Copa do Brasil também. E assim, aí no caso o Abel não vai ter que decidir qual é a posição do menino, né? Que a gente chegou à conclusão, né, Cereto? Que seria melhor a manutenção dele na posição que ele jogou contra o Coritiba. Ainda que ele tenha ido para a seleção brasileira como lateral direito e talvez seja uma posição para desenvolver a carreira, que ele pudesse ter mais resultados, no caso de convocação para a seleção brasileira. É uma posição menos disputada do que no meio-campo, mas eu acho que a melhor posição dele é no meio-campo. E perder um jogador que te dá todas essas opções acaba realmente causando um impacto. Eu acho, de fato, que ele produz mais como segundo jogador de meio de campo, mas é curioso, porque eu não sei o que ele pensa, né? Tem que perguntar para ele. Ele é lateral direito de origem, jogou assim nas categorias de base, tem sido convocado para a seleção brasileira para lateral direita. Agora, pensando na carreira, eu não sei se não é melhor jogar de lateral direito, porque não tem muito jogador nessa posição na seleção brasileira, né? O Daniel Alves não tem sido mais convocado, o Danilo e tal, mas não tem uma renovação na posição para lateral direita. Tanto que foi ali que o Tite convocou, né? Sim. Exatamente. Mas assim, nesse momento, o Palmeiras tem 2 laterais. E talvez precise mais dele no meio de campo, talvez ele possa dar um rendimento maior no meio de campo. Não gostei muito não acho que tenha ido mal, mas também não foi tão bem num posicionamento mais à frente, pelo lado direito. Enfim, acho que é um jogador que certamente faz muita falta por essa condição. Ele pode jogar em 3 ou mais posições, então facilita o trabalho do técnico para pensar o time. Vamos ver os campos do Palmeiras, então, gente. O técnico Abel Ferreira deve escalar o Everton no gol. Com Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga. Rony de um lado, Breno Lopes do outro e Luiz Adriano. Como o Cereto falou, né? Então a diferença do time que pode jogar. Aliás, acho que tem outras diferenças em relação ao time que vai jogar a final, né? Mas a principal é o Breno Lopes, que não pode estar em campo. Meio-campo com Patrick de Paula e Felipe Melo, e a lateral direita talvez sejam alterados também. Eu gostaria de ver o Gustavo Scarpa nesse time, mas o Gustavo Scarpa tem jogado numa sequência forte aí, talvez por isso não jogue hoje. Mas acho que o Gustavo Scarpa pode ser uma boa opção para as finais da Copa do Brasil, mudando um pouco o jeito do Palmeiras jogar. Muito bem. O Flamengo tem um problema de última hora para o jogo decisivo de domingo contra o Internacional no Maracanã.